Olá, família Paiva Barreto espalhado por todo o Brasil. Eu quero, com muita alegria, dar início a mais um episódio da nossa série. Hoje nós vamos para o segundo episódio de uma série de 3 vídeos, onde nós vamos abordar a origem da nossa família. O tema de hoje é a família Matos no seio da família Barreto. Então nós vamos abordar essas questões e eu quero reforçar para você a importância de você já ir se programando e se preparando para o nosso terceiro encontro da família Paiva Barreto. Esse encontro acontecerá no mês de novembro, nos dias 17 e 18, lá em Porto Alegre. Então, meus primos, nós queremos estimular vocês a estarem o máximo de familiares juntos para a gente poder desfrutar desse momento abençoador. Então, queridos, segue aí a sequência com o próximo vídeo. Boa tarde, nós queremos cumprimentar você que nos acompanha através das redes sociais, especialmente aos nossos familiares a quem essa série de vídeos está sendo dirigida de uma forma mais direta, mas também aqueles que, mesmo não sendo membros da família, mas se interessam por esse tipo de conteúdo e nos dão o privilégio da sua audiência. Então, vamos dar prosseguimento, vamos dar continuidade à nossa conversa. Estamos aqui novamente com o Manuel. Boa tarde, Manuel. Boa tarde. Nós vamos então tratar agora, nesse segundo vídeo, a respeito da linhagem da família Matos. E a primeira pergunta que eu faço a você é: a partir de quem surgiu esse laço da família Matos com a família Barreto aqui na região dos Inhamuns? Meu primo, a família Matos, ela teve origem dentro da família Barreto, no seio da família Barreto, a partir de José de Matos Chaves. José de Matos Chaves, esse é o personagem então inicial. Isso. E eu gostaria então que você nos falasse um pouco mais detalhadamente a respeito da pessoa de José de Matos Chaves, de onde ele veio, né? Bom, José de Matos Chaves, ele era um militar, tinha a patente de alferes, né? Provavelmente ele era um militar da coroa portuguesa. Ele migrou aqui para o Nordeste, mais precisamente para o município de Itauá, vindo de um lugar por nome de Rio da Prata, em Minas Gerais, após a Revolução Mineira, Confidência Mineira, após a morte de Tiradentes. Muitos militares naquela época passaram a ser perseguidos. E acredito eu que foi o caso dele ter migrado de tão longe, num estado tão distante, uma região distante, aqui para o Nordeste. E veio juntamente com ele também um irmão que se chamava Antônio de Matos Chaves. Também era militar e tinha a mesma patente que ele. Então eles migraram aqui para o Nordeste, compraram terras bem próximo ao reduto da família Barreto. No caso, na região de Flores, como Região nos trouxe a informação anterior, não é? Exatamente, região de Flores. E ali se formou um laço de amizade entre os dois irmãos, o alferes José de Matos Chaves e Antônio de Matos Chaves, ali com a família Barreto. E houve um matrimônio ali, um casamento de José de Matos Chaves com Francisca Xavier Barreto, conhecida popularmente como Chiquinha Barreto. A filha mais velha de Antônio Xavier dos Ramos E Clara Ferreira Barreto. Então, desse matrimônio aí, os mesmos tiveram 3 filhos, que foram eles, José de Matos Barreto, Antônio de Matos Barreto e Ana de Matos Barreto, conhecida como Dona Ana. Algum tempo depois, José de Matos Chaves faleceu.
ainda em pouca idade. Chiquinha Barreto, Francisca Xavier Barreto, que era conhecida como Chiquinha Barreto, ela veio a contrair um novo matrimônio. Dessa vez com um primo, Roberto Ferreira Barreto. Então, alguém que faz parte da família Barreto. Exatamente, ela casou com um primo, Certo. parente, um primo muito próximo. E desse matrimônio de Francisca Xavier Barreto com Roberto Ferreira Barreto, ela teve 2 filhos. Uma filha que foi registrada com o mesmo nome da mãe, Francisca Xavier Barreto, e um filho que se chamava Assis Ferreira Barreto. E ela veio a falecer de parto do seu segundo filho, Assis Barreto. E daí em diante, quando os 3 filhos do primeiro casamento ficaram órfãos de pai, e a mãe contraiu esse novo matrimônio, eles passaram a ir morar com o padre Alexandre Ferreira Barreto, que era irmão de Clara Ferreira Barreto. Esse padre era tio de Chiquinha Barreto, irmão da mãe dela. Ele passou a ser responsável pelos 3 filhos do primeiro casamento de Chiquinha Barreto. Meu primo, um detalhe importante aqui que eu percebi, você mencionou, quando falou nos filhos de José de Matos Chaves, você falou Antônio de Matos Barreto, né? E desde pequenos a gente conhece esse nome por Antônio de Matos Chaves, que no caso é o nosso bisavô, né? Então, houve uma mudança de nome. Eu gostaria então que você trouxesse para nós, se você tem conhecimento da situação por trás de tudo isso, né? O que houve para que ocorresse essa mudança de nome? Bom, meu primo, eu quando criança sempre ouvi alguns relatos de parentes a respeito desse assunto. Inclusive nossa avó Dondonça contava, falava um pouco sobre a mudança, o motivo pelo qual ele mudou o nome. E não foi bem uma mudança de nome, ele passou a se assinar apenas com o sobrenome paterno e tirou o sobrenome materno. Isso no período que ele estava sob a tutela ali do padre Alexandre. Exatamente, ele morando com o padre Alexandre Barreto, que era responsável pela tutela dos três filhos do primeiro casamento de Chiquinha Barreto. Minha avó contava que uma vez o padre Alexandre estava com algumas visitas por lá. E o nosso bisavô estava aprendendo a escrever e estava numa mesa assinando o nome, quando o padre passou com alguns parentes, né, da família Barreto, e perguntou, indagou a ele por que ele estava assinando um Barreto. E ele ficou um pouco constrangido, porque estava na frente de alguns parentes, e apenas apagou o nome, Antônio de Matos Barreto, e colocou ali Antônio de Matos Chaves, sobrenome paterno, sobrenome do pai dele apenas. E depois ele falou para o padre que dali em diante nunca mais colocaria sobrenome de Barreto, e que quando casasse não colocaria o sobrenome de Barreto em nenhum dos filhos. Nenhum dos filhos. José de Matos Barreto, que era o irmão mais velho,
já se sentindo também muito pressionado pelo padre, né, a criação muito rígida naquele tempo, acabou indo embora, fugiu, foi para o estado do Piauí, ainda bem moço, talvez aí com seus 17 anos ainda, 18, não sei, foi embora para o estado do Piauí e continuou com o padre Antônio de Matos Chaves, anteriormente era Antônio de Matos Barreto, depois ele passou a se chamar Antônio de Matos Chaves, continuou ainda com o padre, ele e sua irmã, Ana de Matos Barreto. Posteriormente, Antônio de Matos Chaves, aos 14 anos de idade, ele despertou um interesse afetivo pela sua tia mais nova, que se chamava Joana Angélica do Sacramento, irmã de sua mãe. E ele também já se sentiu impressionado pelo padre, os costumes ali rígidos. Ele resolveu casar. Disse que teria que casar para sair da tutela do padre. E ele propôs o casamento com a tia. Chamou ela para fugir, porque ninguém da família naquela época iria aceitar um casamento desse. Um sobrinho com a tia legítima, irmã da mãe. Ele com 14 anos de idade e ela já com seus 18, 19 anos, né? A diferença não era muito grande porque ele era o filho da irmã mais velha dela, né? E ela era a filha mais nova. Então não tinha essa diferença aí. Ela tinha uns 18 ou 20 anos e ele tinha 14 anos na época. Ela aceitou fugir com ele. Lembro que minha avó relatava que ela ainda chegou a se arrepender e no caminho queria desistir, mas ele forçou ela a continuar a seguir em frente. Quando o padre Alexandre tomou conhecimento que os dois tinham fugido e ele seria obrigado a fazer o casamento, ele recusou. Disse que não iria fazer o casamento, não poderia, porque era uma situação muito difícil, ele casar uma tia com um sobrinho. Então ele enviou uma carta a um vigário da paróquia de Iguatu, pedindo que ele fizesse o casamento deles dois, e enviou os dois para Iguatu, para que eles casassem lá, em Iguatu. E assim foi feito. Antônio de Matos Chaves e Joana Angélica do Sacramento foram para a cidade de Iguatu e lá o padre fez o casamento deles dois. E ele foi pai do primeiro filho já com 15 anos de idade, ele já foi pai do primeiro filho. Ana de Matos Barreto, pouco tempo depois também, contraiu um matrimônio com um parente próximo, lá mesmo na região de Flores, né? Ela teve 3 filhos. Ela não chegou a vir para Parambu, então? Ela veio para Parambu muito tempo depois que os filhos já estavam criados. Muito tempo depois ela veio aqui para Parambu e faleceu aqui em Parambu. Os filhos dela era José de Matos Barreto, Antônio de Matos Barreto e Pedro de Matos Barreto, que ficou conhecido como Pedro Barreto. Pedro Barreto foi um personagem muito importante dentro da família Barreto. Ele foi militar, atuou em uma base militar na Amazônia em 1946, na época da Segunda Guerra Mundial.
E tem muitas histórias dele. Sim, já ouvi também algumas histórias a respeito. Bom, continuando aqui, Antônio de Matos Chaves e Joana Angélica do Sacramento tiveram 10 filhos. 10 filhos. Você tem conhecimento desses nomes todos? Eu tenho conhecimento de todos os filhos, né? Vou relatar para você aqui, e para quem está nos assistindo aí, o nome de todos os filhos de Antônio de Matos Chaves e Joana Angélica do Sacramento. Primeiro filho, uma mulher, Maria de Matos Chaves. Segundo filho, Miguel de Matos Chaves. Era conhecido como de Deus. Só vou falar. Depois, Francisca de Matos Chaves. Era conhecida como Chiquita. Maroca de Matos Chaves. Maria de Matos Chaves. Era conhecida como Mimosa. José de Matos Chaves. Fausto de Matos Chaves. Felícia de Matos Chaves. Adelaide Argentina Matos e Joana de Matos Chaves, que vem a ser a nossa avó. Uma família bem numerosa, E Antônio de Matos Chaves cumpriu o que falou ao padre Alexandre Ferreira Barreto, que não colocaria sobrenome de Barreto em nenhum dos seus filhos. Então, após o casamento de Antônio de Matos Chaves e Joana Angélica do Sacramento, que aconteceu na cidade de Iguatu, posteriormente ele veio para o município de Parambu, que na época era Cachoeirinha, pertencia ainda ao município de Itauá. Você lembra mais ou menos por volta? Não temos registro exato da data. E eles vieram tomar posse da propriedade que era de Antônio Xavier dos Ramos, que era seu avô e sogra ao mesmo tempo. E juntamente com ele veio seus tios, cunhados, e tomaram posse dessa propriedade, onde até hoje existe ainda morando nessa propriedade alguns de seus descendentes da sua 6ª geração. É isso aí. Bom, então nós estamos encerrando o nosso 2º episódio e eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e dizer que muito em breve nós vamos trazer então o nosso 3º e último vídeo dessa série. Eu aguardo vocês e fiquem com Deus.